Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Como presidente da Câmara Municipal de Botucatu, declaro, sob a proteção de Deus, aberta a presente audiência pública. Desde já, agradeço a presença de todos que aqui compareceram e registro as presenças dos vereadores Carreira, Abelardo, Paulo Renato, Carlos Trigo, Jamila, Zé Fernandes e Sargento Laudo. Quero convidar para ocupar lugares nesta mesa o Dr. Sandro Roberto Nardi, vice-presidente da OAB, por gentileza. O senhor Márcio César Lopes da Silva, coordenador do PROCON de Botucatu. E o senhor Emílio Angela, presidente do ACCDL. Antes do início dos trabalhos, eu vou ler aqui um ofício encaminhado pelo senhor Daniel da Cruz Lopes, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Excelentíssimo senhor vereador Isaías Colino, presidente da Câmara de Botucatu. Em atenção ao documento datado de 28 de fevereiro de 2018, onde Vossa Excelência convida a Secretaria Municipal de Desenvolvimento para a participação da audiência em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, a ser realizada no dia 15 de março, tenho a informar que estarei representando a Secretaria em evento diverso do Cursinho Desafio, e representará os nossos interesses o senhor André Luiz Bueno Rocha, assessor de gabinete, presente aqui na noite de hoje, que eu convido para que venha também ocupar lugar à mesa. Por gentileza, André. Aproveito a oportunidade para justificar minha ausência e agradeço o convite, desejando a todos um ótimo trabalho. O Dia Mundial do Consumidor é comemorado anualmente em 15 de março. Referida data foi criada para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor, não apenas entre as pessoas que consomem, mas que também as empresas e lojas lembrem dos compromissos de respeitar todas as nossas leis e que protegem o consumidor hipossuficiente. A presente audiência pública foi convocada por iniciativa dos membros da mesa diretora para abordar questões relativas aos direitos do consumidor. Os trabalhos terão a duração máxima de 2 horas e irão obedecer aos ditames do regimento interno da Câmara, em especial os artigos 246 a 250 do nosso regimento interno. Cumpre-me esclarecer que, após a explanação do convidado, teremos um momento de debate, onde os vereadores e o público presente poderão alternadamente formular questões ou emitir opiniões, respeitando o tempo máximo de 5 minutos para cada pessoa. Antes de passar a palavra para os nossos expositores, eu quero convidar o vereador Carreira, secretário dos trabalhos da noite de hoje, vice-presidente desta casa, para que possa fazer a sua saudação inicial. Quero cumprimentar o novo presidente, na figura dele, estender os cumprimentos a todos da mesa, aos nossos queridos vereadores, a companheiros que nos prestigiam nas galerias, em especial o pessoal da TV Câmara, os internautas que acompanham esta audiência pública. Esta audiência pública é de grande relevância para a Câmara de Botucatu, porque trata da vida diretamente do consumidor de Botucatu. Quero também registrar pedido à vereadora Rosiello, viu, não, presidente? E dizer que essa audiência vai ser profícua e com certeza terá grandes resultados. Muito obrigado. Obrigado, vice-presidente Carreira. Passo a palavra para o Dr. Sandro Roberto Nardi para suas considerações e explanação. Se preferir usar a tribuna, fique à vontade. Tá ligado? Boa noite. Boa noite. Boa noite, excelentíssimo doutor presidente Isaías Colino, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais senhores vereadores aqui presentes nessa noite. Boa noite aos demais membros da mesa, aos
presentes, aos internautas e telespectadores. Agradeço a iniciativa dessa mesa diretora num momento de comemoração do Dia do Consumidor, trazer à tona justamente a informação necessária, a discussão necessária para que possamos refletir sobre o momento que os consumidores passam e os desafios e perspectivas no futuro. Todos nós sempre nos atemos à situação, até porque somos todos consumidores, e nessa noite eu espero contribuir com um pouco mais de informação, traçar algumas questões cotidianas e verificar alguns desafios que ainda estão pela frente. Preparei uma breve exposição para todos aqui, justamente no intuito que possamos entender a razão da comemoração do Dia do Consumidor no dia 15 de março. Todos nós, desde dos nossos tempos de escola, né, os idos tempos de nossa escola, nós aprendemos que o comércio é algo de relevância, tanto que a civilização se estabeleceu em cidades justamente em razão desse comércio. Esse comércio, logicamente, que não era da forma como nós o entendemos, e ele surge para nós da maneira como hoje, praticamente na Revolução Industrial, na Idade Moderna, quando todo tipo de produção começou a ser realizada de maneira massificada, pois até então nós tínhamos o consumidor negociando diretamente com os seus artesãos, com os seus fornecedores. Com a massificação, houve uma evolução na maneira de produzir, reduzindo os preços e, consequentemente, criando problemas sociais. Inicialmente, problemas sociais ligados aos métodos de produção, à ausência de dignidade no uso da mão de obra, e surge aí justamente os movimentos sindicais. Os movimentos sindicais estão nitidamente atrelados com os movimentos de consumo. Eles, no século XIX, eles começam a verificar que empresas que produziam, desrespeitando os trabalhadores, tinham um movimento para que não fossem seus produtos consumidos. E com isso eles estabelecem uma parceria e, por volta de 1890, é criado o Sindicato dos Consumidores de Nova York. Esse Sindicato dos Consumidores, posteriormente, passa a reunir 115 países e é hoje, né, estabelecido como um órgão da ONU, onde o PROCON e o IDEC são nossos representantes. Em 1960, que foi criado o Sindicato dos Consumidores de maneira nacional ligado à ONU, justamente vem 2 anos depois uma situação ligada à massificação da produção, um movimento necessário que, por parte do presidente Kennedy nos Estados Unidos, encaminha uma carta ao Congresso, justamente no dia 15 de março de 1962, dizendo, inicialmente, que todos nós somos consumidores e, portanto, não é possível que uma classe econômica que representa 2/3 de todo o giro econômico do país tenha seus direitos relegados a uma segunda instância. Kennedy faz referência justamente à massificação da produção, à propaganda massificada, impessoal e com métodos de induzimento ao consumo. E que esse consumidor não amparado, ele fica desconhecendo a maneira como os produtos são produzidos, como existe eficácia nisso e, portanto, sendo o governo federal o maior representante do povo, ele não pode ficar alheio a isso, né? Kennedy estabeleceu justamente 4 princípios que são regidos, né, são respeitados no nosso Código de Defesa do Consumidor. Ele previa justamente uma necessidade na defesa do consumidor, na segurança dos produtos, a informação do consumidor com relação a tudo que ele consuma, a concorrência entre os produtores e a participação dos consumidores na discussão
de novas situações, novas demandas no futuro. E justamente em 1988, esses princípios chegam a nós através da Constituição Federal, que estabeleceu em seu artigo 5º, inciso 32, que um dos direitos individuais e fundamentais de todo brasileiro é o respeito ao direito do consumidor. O artigo 170 da Constituição ainda trouxe a obrigação do sistema econômico em respeitar o direito do consumidor e um ato, uma DCT, que é constitucional transitória, declara a obrigação do Estado em aprovar um Código de Defesa do Consumidor, e este veio em 1990 com a Lei 8.078, estabelecendo o Código de Defesa do Consumidor para nós. Ele trouxe um estabelecimento legal multidisciplinar, multifuncional e dotado de princípios constitucionais, direito civil, processual e penal. Ele trouxe para nós a necessidade de respeitarmos a dignidade dos consumidores, a proteção à vida, à saúde e à segurança desses consumidores, a transparência nas relações de consumo, uma harmonia na relação entre fornecedores e consumidores, e estabeleceu a vulnerabilidade do consumidor diante da parte mais forte da relação, que são os fornecedores, né? Trouxe ainda a proteção contra a publicidade abusiva ou enganosa, proibição de cláusulas abusivas e a conservação dos contratos em benefício dos consumidores. Esses princípios, logicamente, são muito bonitos com o tempo, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a gente verifica cada vez mais, através da informação, o respeito. Essa informação não é só necessária ao consumidor, ela é necessária aos fornecedores para que possam adequar a sua maneira de comércio, respeitando sempre e estabelecendo um processo de relação que possa manter o capitalismo evoluindo, né, de maneira saudável e harmônica, né? Nós temos, se podemos dizer dessa forma, 10 mandamentos também no Código de Defesa do Consumidor como princípios básicos. Primeiro deles, a relação de consumo ela se estabelece entre fornecedor e consumidor. Esse fornecedor, embora possa ser pessoa física, nós temos que verificar se essa pessoa física, ao realizar o comércio, ela tem como isso o seu proveito, a sua vida, o seu modo de subsistência. Caso contrário, se é uma venda particular, não estamos diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, se estabelece a relação de consumo entre fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas, né, que utilizam dessa prática para a sua subsistência e, portanto, deve respeitar todos os princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Primeira situação usual, né, que é do nosso dia a dia. Nós temos a discussão, geralmente, sobre a forma de pagamento. Todo fornecedor, ele tem o direito de estabelecer qual forma de pagamento ele aceitará nas relações, contanto que respeite um princípio fundamental da informação ao consumidor, colocando em local visível qual a forma de pagamento que ele aceita. Ele pode negar o recebimento em cheque, em cartão, né? Mas isso deve constar de cartazes que fiquem de maneira visível ao consumidor. Outra situação que hoje, a partir de dezembro de 2016, na verdade, com a medida provisória, né, estabelecida pelo atual presidente Michel Temer, houve a possibilidade de diferenciação de preço, dependendo da forma de pagamento. Um assunto que até então era
muito discutido num pagamento com cartão de crédito, se exigia o pagamento, o mesmo desconto que era dado ao pagamento em dinheiro, por exemplo, ou em cheque. E com essa medida provisória em dezembro de 2016, posteriormente em julho de 2017, aprovada pelo Congresso, se estabeleceu essa possibilidade, né? Então, a possibilidade do fornecedor estabelecer preço. No entanto, respeitando a questão da informação como princípio básico nas relações de consumo, esse desconto também deve constar de cartazes informativos ao consumidor no ato da compra, para que ele possa fazer a sua escolha. Outra situação do cotidiano tem a ver com troca e defeito, né? O Código de Defesa do Consumidor estabelece que todo produto que apresente vício ou defeito, ele deverá ter esse vício reparado no prazo de 30 dias, sob pena de a escolha do consumidor ser efetuada a devolução da importância paga, substituição por outro produto equivalente ou o abatimento no preço. Isso decorre de vício ou defeito. Os fornecedores não são obrigados a realizar troca de produto que não contenha vício ou defeito. Essa é uma prática usual do nosso dia a dia para que não haja qualquer tipo de embate com o consumidor por alguns fornecedores em aceitarem a troca de um produto que é adquirido ou para presente ou porque ao chegar em casa não era bem aquilo que esperava, esse produto levar o consumidor a uma troca. O fornecedor não é obrigado a realizar essa troca. Quando faz por mera, liberalidade. É necessário, dentro dessa harmonia na relação, sempre que estivermos diante de uma dúvida na aquisição do produto, ou pensarmos melhor, ou estabelecermos com o fornecedor, se em caso de insatisfação, ou em caso de presente, o que é mais usual no nosso cotidiano, que possamos trocar o produto mediante a apresentação da nota, Então, essa situação do cotidiano merece muita atenção, assim como o arrependimento na compra. Esse arrependimento, segundo o Código de Defesa do Consumidor, só pode ocorrer naquelas compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Seja uma compra via telefone, seja uma compra através da internet ou por catálogo, o consumidor possui o direito de, até 7 dias depois de receber o produto, de exercer o direito de arrependimento, independentemente do motivo da motivação. Ele pode entregar o produto, devolver o produto e exigir o valor de volta, sem justificar a razão. Esse artigo, número 26, consta expressamente o direito ao arrependimento. Outra situação do cotidiano e muito problemática nas relações tem a ver justamente com a publicidade. Temos muitos problemas ainda hoje com relação à publicidade enganosa, aquela que é maquiada, trazendo posteriormente à aquisição algum dissabor por omissão ou por uma inverdade levada na publicidade. No entanto, é usual que diante de uma publicidade, o consumidor também se ache no direito de exigir na aquisição que é realizada a oferta, quando com valores ínfimos, exigir que o fornecedor venda aquele produto apresentado de maneira ínfima. Aqui eu trago apenas um exemplo, que chama muito mais atenção, que é justamente um cartaz que, com um nítido erro, oferece um chip vivo por R$1 junto com um aparelho. Trata-se de um equívoco na publicidade e sempre que detectado disparidade entre o valor apresentado e a verdade real, devemos agir de maneira adequada, de maneira harmoniosa, com bom senso, pois a justiça não estabelece o direito de que uma parte possa levar vantagem, obter um enriquecimento ilícito. Então, diante de situações onde há uma nítida oferta fruto de um erro, deve haver um consenso, o consumidor deve respeitar, reconhecer que houve um erro, e negociar com o fornecedor.
né? Produtos que possuem valores próximos, esse sim. A alegação de que houve uma falha, sendo que o produto custa um pouco mais do que foi oferecido, ele se estabelecerá em favor do consumidor. E aí, caso haja negativa na venda pelo fornecedor, poderá buscar a justiça ou os órgãos administrativos para resolver esse problema. Situação bem usual e que hoje em dia, felizmente, cada vez menos encontramos é a proporcionalidade nos preços, né? Usualmente tínhamos situações na aquisição de uma pizza de sabores diferentes, a cobrança do valor da mais cara, né? O Código de Defesa do Consumidor estabelece uma harmonia nas relações e, portanto, ele veta a possibilidade do ganho excessivo ou do abuso nesses contratos. O que é correto é que, diante de uma situação na aquisição de uma pizza de sabores diferentes, seja feita a proporcionalidade. A mais cara terá metade do seu valor cobrado e a outra metade do valor, somando sim o valor justo do produto oferecido pelo fornecedor. Outra situação usual e comumente causa muito constrangimento é a perda de comandas em estabelecimentos que utilizam essa maneira de compra, né? É vetado aos fornecedores realizar cobrança de multa em caso de perda de comanda. Como eu disse há pouco, um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é estabelecer a vulnerabilidade do consumidor. Isso se estabelece até porque o fornecedor que se estabelece, ele tem o bônus, né, da sua atividade, mas ele também arca com o ônus dessa atividade, assim como no direito do trabalho, né? E nas relações de consumo, a obrigação de zelar pelo real cumprimento é do fornecedor. Se esse fornecedor estabelece o modo de comanda, ele deve estabelecer meios que possam levar maior segurança em caso da perda de uma comanda durante o consumo, que não leve o consumidor a um prejuízo exacerbado, né, ou mesmo a um momento de frustração e de indignação do consumidor diante de outras pessoas, tá? O orçamento prévio é um direito do consumidor, estabelecendo os produtos que serão utilizados, o prazo de entrega. E é muito comum problemas com relação aos orçamentos durante o consumo. Esse orçamento ele pode ser cobrado, sim, pelo fornecedor. O que é necessário, diante do princípio da informação, é que o fornecedor deixe claro que qualquer orçamento terá um valor a ser cobrado, antes mesmo de fazê-lo. O que é errado, vai de encontro ao que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, é realizar o orçamento e depois querer cobrar por ele, se o preço não foi ajustado antes, né? Nesse caso, o fornecedor deverá abrir mão em prol do consumidor, porque deixou de informar adequadamente, né? Nesse orçamento, o consumidor terá o direito de saber os materiais, então, utilizados, seja do produto ou na prestação de serviço, e, consequentemente, poderá exigir o cumprimento daquilo que foi orçado. E, por fim, nós temos uma situação que a gente chama de compra casada no Código de Defesa do Consumidor, assunto devidamente vetado também. É impossível que o fornecedor realize no seu estabelecimento a venda casada, obrigando o fornecedor a uma consumação mínima, se não é o que ele deseja, né? Da mesma maneira que na compra com cartão de crédito, é proibido ao fornecedor estabelecer um valor mínimo de aquisição para compra com cartão de crédito, se ele aceita esse cartão como forma de pagamento. Essas são situações do cotidiano, né, que nos marcam de maneira mais efetiva e que levam a uma outra discussão. Lógico que aqui a intenção não é esgotar o assunto, demandaria muito mais tempo e talvez deixemos até para uma discussão da mesa, né? Mas nos traz aos desafios que serão enfrentados, né, no futuro. Primeiramente, o de fiscalização. Esse é um desafio, já que essa semana mesmo foi informado pelos meios de comunicação um ranking apresentado pelo IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, onde os planos de saúde lideram pelo 3º ano consecutivo.
Em segundo lugar, vem os atos de compra de produtos com reclamações. E em terceiro, empresas de telefonia. O que se pode constatar justamente de um ranking como esse e de outros realizados por outras entidades de proteção do consumo é que órgãos que possuem agências reguladoras não estão tendo o necessário resultado, já que os que lideram o ranking são justamente os que possuem agências reguladoras que deveriam fiscalizar e resolver os problemas de maneira efetiva. Outro desafio que nos aparece é justamente o do comércio eletrônico, que tende a ser cada vez maior, e embora tenha havido uma evolução na legislação recente, ainda há muita dificuldade na aquisição de produtos pelo comércio eletrônico com relação a reclamações posteriores, com relação ao pós-venda, necessitando de maior regramento para que isso possa ocorrer respeitando os direitos do consumidor. Outra situação seria o aprimoramento das ações coletivas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece como um de seus instrumentos justamente o ajuizamento de ações coletivas para resolver problemas. E na prática o que nós temos é consumidores de maneira individual buscando a reparação de problemas que se repetem, como os de telefonia, por exemplo. Ações coletivas podem ser impetradas tanto pelo Ministério Público como por órgãos de defesa do consumidor e deveriam ser utilizados para que os problemas sejam sanados e o Poder Judiciário não seja alvo de uma enxurrada de ações constantes. Publicidade, como há pouco ainda me referi, a publicidade ainda é um problema e um desafio, pois a enganosidade dessa publicidade, a tentativa de buscar a venda pelos fornecedores ainda é um problema que precisa ser enfrentado. Senhores, de maneira rápida é o que eu teria a expor para vocês. Eu gosto só de encerrar diante de um assunto em que envolve preço e substituição, que eu acredito que seja muito bem aplicado nas relações de consumo. É uma frase de Kant que diz que no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. Temos que analisar e no dia como hoje, de comemoração do Dia do Consumidor, refletir sobre o futuro das relações de consumo, buscando um maior respeito e uma maior informação para que possamos estabelecer relações mais harmoniosas. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sandro. Agora eu vou franquear a palavra para o Márcio, que é o coordenador do PROCON. Aí depois a gente abre para as perguntas. O Abelardo, que já estava me questionando, inclusive, em que momento ele poderia fazê-las. Márcio, a palavra é sua. Fique à vontade de permanecer na mesa, de ir à tribuna, enfim, como você se sentir melhor. Vou ficar aqui, se não forem. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ouvintes aqui presente, a TV Câmara, a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês, que são pessoas formadoras de opinião, e o direito do consumidor precisa exatamente disso, de pessoas que divulguem o direito do consumidor. E essa data internacional do consumo é festejada com muita alegria, porque ao longo desses anos tivemos muitas conquistas, principalmente a lei que o Sandro comentou, que é a Bíblia, é o marco regulatório do consumo. Essa lei, ela pode-se dizer que ela é perfeita, porque é uma lei que ela não deixa discussão nem interpretação a bel prazer de quem está usando. Então é com muita alegria que a gente comemora essa data que o consumidor festeja, E o PROCON, aqui no Brasil, começou um movimento que veio lá do Norte da América, lá dos Estados Unidos, há uns 40 anos atrás. Lá na década de 70, fim da década de 70, chegou no Brasil. Exatamente no estado de São Paulo, começou esse movimento do direito do consumidor. Aí foi aquela luta, porque não se tinha instrumento para poder
exercitar o direito. Tinha-se só, como o Sandro comentou, noções de direito. Então, aqui em São Paulo, usava-se, como já existia o PROCON, esse movimento, usava-se o Código Civil e as alíneas da SUNAB, que era uma lei abrangente do comércio. Então, o ato fiscalizatório do PROCON, que não tinha instrumento nenhum, era usado esses instrumentos do Código Civil e das alíneas da SUNAB. E aí começou a luta. Aí chegou na década de 80, quando foi a Constituição, em 88, no artigo 5º, como o Sandro comentou, foi criada e foi legislada a lei, e que foi sancionada só em 91. Em 91 ela foi sancionada. Daí sim o PROCON começou a respirar aliviado, porque tinha um instrumento contundente e que podia fazer valer o direito dos consumidores. Então, a partir daí, o PROCON começou a tomar corpo, começou a se alastrar no país todo, principalmente aqui em São Paulo, que foi o berço de tudo isso, e começou a luta, porque o PROCON é um órgão ligado à Secretaria da Justiça desde o começo, né, e continua até hoje, a fundação ligada. Houve os convênios, né, os convênios municipais, cada cidade que queira o seu PROCON, a prefeitura mantém, e a parte técnica é mantida pela fundação, com as orientações, com as fiscalizações e daí afora. E o PROCON é um órgão muito importante, porque ele defende o consumidor, que é sempre a parte vulnerável, sempre é vulnerável. Porque o fornecedor, ele está mais tempo e tem mais condições financeiras, inclusive, para se manter no seu comércio. E o consumidor fica alheio a tudo isso, dos seus direitos, porque ele não tem o conhecimento necessário. Porque apesar de existir a lei desde 91, amplamente divulgada, mas ela não é assimilada pelo consumidor. Ele não tem a mínima noção do direito básico que ele tem. Então ele é muito prejudicado, porque se falar em percentuais é irrisório. Por exemplo, em Botucatu, que temos 130, 140 mil habitantes, a gente fecha o ano com processos administrativos na ordem de 2.000, 3.000 processos. Não quer dizer que é irrisório. A gente tem um atendimento grande, aí que chega a 80, às vezes 100 atendimentos por dia. Fecha o mês aí com milhares de atendimentos, né? Mas é irrisório, que a grande maioria desconhece e é lesada. Ela não procura seus direitos, não sabe que tem, né? Então é lesado. Agora, no decorrer desses anos todos, com todas as conquistas feitas, né, pelo direito do consumidor, tivemos recentemente aí também decepções. Perdemos grandes conquistas, né? O caso do cartão do crédito comentado pelo Sandro era uma conquista. O cartão de crédito, que é o dinheiro de plástico que se fala, é uma segurança para o usuário, porque ele não fica com dinheiro, ele fica com cartão. E o cartão de crédito e débito é pagamento à vista. Então, toda a promoção dada pelo pagamento em dinheiro, o cartão de crédito também tem o mesmo direito do dinheiro. Só que, como o Sandro comentou, perdemos esse direito. Foi feita uma lei que dá diferenciação de preço, pagamento a dinheiro com cartão. Então, aí perdemos. Aí, outra que perdemos também é essa cobrança que exista por telefone, por carta. Não, por carta tudo bem, por telefone, cobrador na porta do cidadão, cobrando uma dívida. O código proíbe, é crime, não pode. Agora, com a legislação, essa estadual, permite, inclusive regula o horário que pode incomodar o cidadão. Uma cobrança, seja ela devida ou indevida. Então, perdemos esse lance também. E o outro grande problema, que esse afeta o país inteiro mesmo, é a saúde. Há 2 anos se arrasta na Assembleia um projeto de lei que altera tudo que existe, que regula e que orienta os planos de saúde. Então, essa lei, as operadoras de planos de saúde,
querem ficar autônomas e independentes. Elas não querem obedecer CDC, a 8656, ela não quer a ANS, ela quer correr livre, leve e solta. Isso é gravíssimo, porque quem tem o plano de saúde, que tem os direitos conquistados através de legislações, que são obrigados a atender o básico da saúde, eles não querem mais atender, eles querem atender somente o contrato assinado, e que é irrisório, não vai saciar os contratantes do plano de saúde. Então vai haver a debandada, então o SUS, que já está capengando, vai falir de vez, porque todo mundo vai cair no SUS. Então está acontecendo, ele está se arrastando desde o ano passado, mudaram para votação em fevereiro desse ano, também não aconteceu. Então todos os órgãos de defesa do consumidor nacionalmente estão fazendo campanha, todos os órgãos, sem distinção. Inclusive aqui esta casa colaboraram com esse protesto com uma moção. Então, estamos fazendo abaixo assinado, estamos colhendo assinaturas, a Câmara é um ponto de acolhimento de assinaturas, a Prefeitura, o próprio PROCON, e isso está no país todo, para que a gente consiga que suma da Assembleia e do Congresso esse projeto de lei que altera tudo e vai prejudicar o país todo. Então, até o momento, não se votou, que seria em fevereiro, já mudaram de ideia, estão se arrastando. Então, se Deus quiser, vamos ter sucesso. Como todo mundo abraçou, inclusive vocês políticos, né? Então, acho que vamos ter sucesso nessa luta aí. Então, é isso daí. Ao longo desses anos todos, o direito do consumidor teve mais conquistas que derrotas. Então, é sempre um prazer a gente falar do PROCON e que vocês continuem sempre divulgando o PROCON e orientando para que todo cidadão lesado procure o PROCON. Não deixe para lá o que ele pode fazer e resgatar a sua dignidade. Eu acho que é só isso. Agora vamos ficar à disposição para a pergunta agora. Nós vamos iniciar agora as perguntas pelos vereadores. O Rosiello se inscreveu, mas vamos iniciar todos os vereadores falando pelo vereador Abelardo. Tem 3 minutos para fazer pergunta. Primeiramente, boa noite, né? Eu agradeço aí essa oportunidade. Tem umas perguntas aqui, se vocês puderem marcar depois responder no final. O seguinte, o preço do gás em nossa cidade de Botucatu, a gente vê aí que ele sobe, desce, sempre está em promoção, nunca tem aquele preço fixo, né? No entanto, de R$ 78,00 que já custou, hoje se encontra a R$ 55,00, né? Teria como estipular que quando abaixar o preço, né, não fazendo isso aí para enganar a população, o estabelecimento, ele tem como estipular dele ficar, por exemplo, um mês com aquele preço, e não o jeito que eles fazem, abaixa 3, 4 dias, daqui a pouco sobe de novo. No caso aí que foi dito sobre a pizza, né, um exemplo, que tem que respeitar a metade da mais barata e metade da mais cara. Por exemplo, tem comércio que nós vemos que eles não respeitam isso, né? Eles não, é a mais alta. No caso, o que fazer? O preço do combustível também em nossa cidade, a gente vê que o preço sempre está o mais alto aí da região. E quando não, né? Eles fazem de um estabelecimento ao outro de 3 a 5 centavos, para não dizer que o preço é igual. Tem como conseguirmos comprovar que isso é um suposto cartel? Propaganda enganosa, no caso também, ela de cartaz, igual foi dito. Por exemplo, a gente vê cartazes aí, que está um exemplo, lanche, né? Aquele lanche bonito. Aí a pessoa vai lá comprar, é aquele lanche magrelinho, fininho, né? Tem o mesmo produto. Como um bolo também, você vê o pessoal pega no Facebook, né? Salgadinho, a hora que vai pegar aquele miniatura. O que fazer no caso? Como foi dito também, desconto de lojas, né? Que chega aí, por exemplo, coloca lá o preço 30%, 50%. Só que você chega lá na loja,
você vai achar aquele produto, roupa, por exemplo, no máximo desconto tem etiqueta de 15% a 20%. Nunca tem aquele total, né, que eles colocam. O que fazer num caso desse? Plano de saúde. A pessoa me perguntou essa semana, Abelardo, eu pago um plano de saúde, não vou citar a empresa, ela paga o apartamento, né, que é particular para o filho, né, no caso, para ele usar o apartamento. Só que ela falou, Abelardo, eu estou achando muito caro, não estou conseguindo pagar. Eu posso ir lá na empresa para tirar o apartamento? Só que eu fui lá, eles falaram, você pode, só que hoje o preço do 100 é mais caro do que com o apartamento. E tem uma colega minha, Abelardo, que ela paga só para o filho, foi na época que eu fiz, sai R$100 mais barato. Eles teriam que seguir isso ou pode realmente aí eu ter que pagar? Estão me forçando a ficar com esse aí. Se tem como fazer isso, né? O preço bem mais barato também. Então, no caso é só isso aí, essas perguntas por enquanto. Antes de eu passar a palavra para os dois responderem, queria convidar o nobre vereador Sargento Laudo que assuma a secretaria da mesa, por favor. Fica a critério dos dois palestrantes responder. Vocês querem responder no genérico todas as perguntas do vereador? Não. Como o senhor preferir. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Fica muita pergunta para responder. Vamos respondendo vereador por vereador, por gentileza. Desculpe. Questão de ordem, senhor presidente. Só, na verdade, fazer uma sugestão, né, para, de repente, passar para todos os vereadores fazer os seus questionamentos, porque muitas vezes pode ser que na resposta responda mais que um vereador. Eu acho que seria mais prático, é só uma sugestão. Vamos acatar então a sugestão do novo vereador Paulo Renato. Vocês anotam as perguntas e respondam no final. Vereadora Rosiela, 3 minutos. Boa noite a todos. Ao vice-presidente da OAB, doutor Sandro, Márcio, presidente do PROCON, Emílio, empresário, setor de automóvel, né, automotivo, Orimável, né, ao André, presidente Carreira, Sargento Laudo, demais vereadores, ao público que acompanha, ao público que está em casa. Muito importante pelos dados, pelo número que o senhor colocou, irrisório, pelo desconhecimento da população em buscar seus direitos, a defesa do consumidor. Então, essa casa legislativa, com o instrumento que a população tem hoje, né, de estar divulgando através da TV Câmara, e vai ficar sendo veiculado, as nossas audiências pelo Facebook chegam de 13 a 15 mil visualizações. Então, a tendência é que a população vai tendo conhecimento dessa abertura, dessa porta de defesa. Então, parabéns pela presença e pela exposição de vocês. E aí eu queria fazer uma pergunta como mulher, e muitas mulheres que trabalham bastante, né, têm uma vida corrida. Hoje, por exemplo, estou desde as 6h30 da manhã em pé, cuidando de filho, vindo para a Câmara, e muitas vezes a gente não tem tempo de fazer as nossas compras. E compras que mulher compra, roupa de cama, eletrônicos, e vai deixando. E a gente percebe, eu acabo pela falta de tempo, faço compras pela internet. Né? Então, compro roupa de cama pela internet, compro jogo de panelas, esse tipo de coisa. E às vezes tem as promoções. E aí o senhor colocou que quando você não compra fisicamente na loja, em 7 dias você pode devolver se está arrependido. E quando a gente compra pela internet, você tem, por exemplo, eu compro de um site que é do Rio de Janeiro. Comprei várias coisas, mas houve coisas que eu não gostei. Em 7 dias, como que eu aciono? Vou no PROCON,
vou na empresa, digo sobre o código, como é que eu vou me proceder? Porque é longe, eu comprei pela internet, não quis o produto, não gostei, a propaganda que foi passada na TV, que eu vi no site, não foi a contento, né? Então, como eu me proceder nesse seguinte, nesse quesito? E é isso, e parabenizar vocês por estarem aqui trazendo essa informação para que as pessoas, a população possa buscar seus direitos enquanto consumidor. Próximo vereador, o vereador Paulo Renato. Obrigado, senhor presidente. Quero desejar boa noite a todos, à mesa, doutor Sandro, André, Márcio, Emílio, a todos os vereadores. Prazer estar falando com vocês. Queria fazer alguns questionamentos também, que eu acho que é importante para a gente utilizar nesse momento. E antes de mais nada, parabenizá-lo, doutor, pela sua explanação. Sua apresentação foi bastante esclarecedora. E tenho certeza que nós, como consumidores, somos carentes dessas informações e muitas vezes a gente, como muito bem disse o Márcio, nós não buscamos essas informações e ficamos muitas vezes sem os nossos direitos. Eu queria inicialmente para você, Márcio, perguntar sobre as ações do PROCON, quais são as atividades que o PROCON exerce na questão da prevenção, de fiscalização, orientação dos comerciantes, fornecedores, empresas e também para os consumidores, né? Se há alguma ação, de repente alguma cartilha, folheto, divulgação, se há equipe de rua que faz, me parece que nos últimos dias houve uma fiscalização do PROCON em alguns estabelecimentos, surtiu bastante efeito. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Também gostaria, doutor Sandro, que o senhor falasse se há alguma atividade específica da OAB nesse sentido, né, de amparo ao consumidor, se a população pode procurar a OAB, em qual instância com relação à informação para que possa fazer suas reclamações juridicamente. Gostaria que o senhor falasse. Também gostaria de falar um pouquinho da questão dos aposentados. A gente recebe bastante reclamações com relação a empresas financeiras, seja bancos ou outras empresas, que fazem atividades de empréstimos consignados. E muitas vezes os aposentados idosos são lesados nessa questão, são induzidos a fazer vários e vários empréstimos e depois acabam ficando endividados, né? Perdendo ali o seu ordenado e tendo várias consequências em função disso. Se há alguma medida que já existe em lei, se os senhores nos orientam a fazer alguma ação, alguma legislação que podemos fazer por esta casa. Então, gostaria que falasse um pouquinho nesse sentido também. E também numa questão que o vereador Abelardo tocou, que é com relação às operadoras de plano de saúde. É uma questão que nós sabemos que é nacional, né? A reclamação é bastante grande e eu queria saber quais são as sanções que podem ser aplicadas pelo PROCON ou se há outras, se nós temos outras esferas para buscar para que essas medidas sejam mais efetivas e que a gente possa orientar realmente as pessoas, a população nesse sentido. Demais, agradecer pela presença, pela orientação, pela explanação, pela sensibilidade de vocês. Obrigado. Boa noite. Próximo vereador é o vereador Carlos Trigo. Tem alguma pergunta? 3 minutos. Boa noite à mesa. Sandro, Márcio, fez uso da palavra. Muito boa, muito esclarecedora para nós e para o público também, né? Boa noite, senhores vereadores, público presentes, pessoas de casa. Eu ia fazer algumas perguntas que alguns colegas já fizeram, que nem do aposentado, que o Paulo Renato acabou de fazer. Eu ia fazer essa pergunta muito oportuna, muito interessante, que a gente constantemente, né, depois que a pessoa idosa faz, ele fica procurando o que fazer, não sabe a quem recorrer, né, acaba se arrependendo. Então, acho que é acrescentar também nessa pergunta, se tem como voltar atrás, como ele
ele se arrepender, né, e cancelar, se existe algum meio de cancelamento também, acho que nesse sentido também. E também da telefônica, quando você faz com alguma empresa de telefônica, você combina um valor, e aí todo mês ele já vem um outro valor, e todo mês sobe R$1, aí no outro mês mais R$1, e por ser pouco, às vezes a pessoa acaba não procurando, não reclamando. O que tem que fazer nesse sentido? Também, no caso de telefônica, também dá para procurar o PROCON? É isso aí, meu muito obrigado por enquanto. Vereadora Jamila, tem 3 minutos, presidente. Muito esclarecedora tudo que o senhor falou, Márcio também. Paulo Renato já fez várias perguntas e o Trigo também. Mas eu gostaria de saber, não sei se caberia esse assunto, com respeito ao aluguel de casa. A pessoa aluga uma residência. Passado um certo tempo, depois de 1 ano, vamos supor, choveu dentro da casa porque a calha entupiu e tudo mais. Cabe a quem? Ao proprietário ou à pessoa que está alugando a casa? Outra coisa, já aconteceu com uma senhora trabalhando na minha casa, uma pessoa muito simples, que foi comprar uma máquina de lavar. E a coitada assinou tudo que a vendedora... Então, ela concordou com isso, com seguro, com um monte de coisa, por não ter sido bem informada, pela má fé da vendedora. E daí, o que é que ela poderia ter feito? Poderia recorrer, desmanchar a compra, tudo mais. É isso aí. E quanto a plano de saúde? Os planos de saúde estão subindo além. Este ano, por exemplo, o nosso plano subiu quase 30%. E o que é que nós podemos fazer? Isso aí. Muito obrigada. Próximo vereador José Fernandes de Oliveira Júnior. Obrigado, presidente Carreira. Márcio, prazer em vê-lo. Emílio, ex-presidente, atual presidente novamente na CDL. Doutor Sandro, prazer em conhecê-lo pessoalmente. André, representando a nossa Secretaria de Desenvolvimento através do nosso amigo Daniel. É o meu sempre amigo, parceiro, secretário dessa casa, vereador Sargento Laudo e os demais vereadores presentes nessa casa. Apesar que o meu amigo Abelardo já fez todas as perguntas, né? Falou do combustível, falou do gás, que é um trabalho que ele vem atuando na casa, vem discutindo bastante. Importante essa pergunta. Eu não sei se eu vou poder fazer essa pergunta, mas eu queria saber a respeito, né? O pessoal que trabalhou na FEPASA, as pessoas que têm os processos no sindicato, processos antigos, não sei se o doutor, ou na OAB, tem um órgão que a gente pode, as famílias que estão os processos antigos aí da antiga FEPASA, se na OAB ou no PROCON, sei, poder dar essa informação a respeito da situação desse povo, que não tem notícia de nada, se vai receber, se não vai receber, porque às vezes eu falo, porque às vezes é no sindicato, o sindicato vai ver, não sei o que, eu queria saber se tem um outro órgão que pode ajudar essas pessoas a respeito dessa situação, desses benefícios que tem para receber. E do garçom 10%, eu acho que pode ou não pode, doutor? Só para a população que está nos acompanhando pela TV Câmara. Acho que é bom perguntar, fazer essa pergunta, porque o pessoal vai na lanchonete, né, Emílio? Cobra 10%, né? Se é válido, não é? Do cartão já falou que tem empresas que cobram, usa o cartão de crédito, 10 parcelas, 6 parcelas. Tem umas que cobram juros, se pode, se não pode. Apesar que o senhor falou, se podia repetir. O Emílio, não sei lá no CDL como é que está a demanda, se está grande, está pequena, porque quando eu trabalhava no comércio, eu sei que a demanda era muito grande para vocês lá. Então eu queria saber como é que está a situação do comércio nosso de Botucatu, se o Emílio ou o Márcio pode responder. E também o Márcio, quando eu trabalhava no comércio, era um excelente parceiro do comércio de Botucatu, sempre esse carinho tanto com o consumidor e em geral. Então, o que puder responder, fico muito contente, porque o nosso amigo Abelardo já fez todas essas perguntas. Muito obrigado. Consulto agora a galeria, se alguém interessado em fazer alguma pergunta. Não tendo, passo então aos dois palestrantes que respondam ao nobre vereador.
Sim, eu vou tentar dividir com o Márcio a respeito de alguns assuntos. Aqui o que eu puder prontamente esclarecer, então a gente pode ir discutindo, né, Márcio? Eu digo, depois você dê a posicionamento do PROCON com relação ao assunto. Agradeço a todas as perguntas, acho que o intuito maior é justamente debatermos o cotidiano e o direito do consumidor. E não é à toa que estamos aqui nessa casa, né, com vocês que representam os cidadãos botucatuenses de maneira primorosa e trouxeram as dúvidas que acredito representem bem a situação atual. Eu poderia, de maneira breve, tentar sanar as dúvidas pelo seguinte: sempre que estivermos diante de situações como o preço do gás, o preço do combustível em nossa cidade, nós temos uma agência reguladora, né? A Agência Nacional de Petróleo, que certamente dentro do seu site possui o campo de ouvidoria, tá? E diante de situações que consideremos ilegais, a gente pode, através desse instrumento, ou podemos levar até o Ministério Público o assunto em discussão, e em última instância ao Judiciário. A gente tem que frisar que o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece o amplo acesso do consumidor, do cidadão, aos meios instituídos. Ele tem a sua defesa facilitada, ele tem instrumentos administrativos e judiciais, né, que estão à sua disposição. Inicialmente, toda a questão problemática que sentimos desrespeitados numa relação de consumo, nós podemos fazer a reclamação para uma agência nacional, seja a ANS, né, com relação aos planos de saúde, Agência Nacional de Saúde. Nós podemos fazer a reclamação na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ou na Agência Nacional de Petróleo, sobre qualquer ilegalidade que verifiquemos na relação de consumo. Não sanado ou não a contento a resposta, nós podemos levar isso ao Judiciário ou a órgãos administrativos, como o PROCON, né? Ou ao SEJUSC, inicialmente, o Centro de Conciliação Judicial que temos aqui em Botucatu. E, ainda não sanado, nós levaríamos isso para o Judiciário. Tá? O intuito do Código de Defesa do Consumidor é estabelecer essa proteção ampla. Nós temos ainda, hoje, um instrumento que é pouco utilizado, mas o governo, através da federação, estabelece no consumidor.gov.br um instrumento de reclamação que tem surtido bons resultados, até 7, 8 dias, para sanar problemas de consumo. Ele tem mais de 400 empresas associadas, que toda vez que o consumidor verificar um problema, verifique lá se a empresa é associada e faça-se a reclamação, e aí a intermediação do consumidor.gov para que tente solucionar. Os índices são por volta de 70% de saneamento de problemas nessa questão. Tá? Então, o combustível, o preço, seria, acho que num primeiro momento, a Agência Nacional, e caso não surta efeito, deveríamos levar ao Ministério Público, se bem que eu acredito, se não me falha a memória, já houve, não lembro exatamente, mas já houve uma ação interposta para o Ministério Público aqui na nossa cidade e que, infelizmente, resultou improcedente com relação à formação de cartel, né? Mas a discussão sempre pode vir à tona novamente, né? Acho que situações como essa devem ser ponderadas. A questão da pizza, preço, valor da pizza, assim como sempre que estivermos diante de um desrespeito, vale a mesma norma. A pizza é cobrada pelo valor mais caro, vamos usá-la como exemplo. Se estivermos diante de um desrespeito, a primeira opção que o consumidor tem, e que eu acho que é muito valiosa, é justamente o optar por não adquirir, não aceitar o abuso. E justamente estabelecer para os colegas, para os amigos, que determinado estabelecimento não corresponde aos direitos do consumidor. Essa prática certamente levará a uma melhora do fornecedor no respeito com os direitos do consumidor. Mas se eu quero adquirir aquela pizza e acho lesivo ao meu direito, eu adquiro
pego um comprovante de que me foi cobrado pelo cardápio ali, né? Verifico que houve, pego a nota da compra, a nota fiscal da compra e levo justamente ou ao Sejusc ou ao PROCON, eu diria primeiro ao PROCON, né, que é um órgão administrativo já para solucionar, e com isso serão tomadas providências para sanear, né? Muitas vezes o consumidor, em relação ao preço, acaba não indo atrás, porque dá trabalho, mas isso tem um resultado muito mais positivo lá na frente, que é eliminar práticas nocivas ao consumo, né? A enganosidade que existe em certas propagandas, certas publicidades, elas também devem ser combatidas e podem ser utilizadas da mesma maneira. Se eu adquirir um produto e a publicidade me levou àquilo, me enganando, eu adquiro, depois eu levo até o Sejusc ou até o PROCON e requeiro soluções com relação à situação enganosa publicizada pelo fornecedor. Planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde é o órgão regulador. A gente tem uma lei que estabelece justamente o modo, um teto para aumentos, e a gente entra, é um assunto delicado porque existem muitas situações que envolvem os planos de saúde. Primeiramente, que a gente tem que ver que existe um teto para planos de saúde individuais. É muito mais comum a gente ver a utilização de planos de saúde coletivos. E aí a gente tem planos de saúde coletivos que não há um teto, mas há uma regra que o valor da última faixa etária, que são 10, dividido em 10 faixas etárias, a última faixa etária ela não pode ser maior do que 6 vezes a primeira faixa. Então, sempre diante de aumentos, a gente tem que verificar se está correspondendo a esse regramento. Na dúvida, como sempre existe a questão de difícil constatação pelo consumidor, ele pode igualmente, né, levar a discussão primeiro à Agência Nacional de Saúde, através do próprio site, pode levar para o Sejusc e chamar para uma conciliação. Se não estamos de acordo com aquilo que está sendo colocado, nós devemos buscar a conciliação, devemos tentar sanar. Se não é possível sanar pela conciliação, podemos pedir uma revisão de contrato, como o caso do que o vereador Abelardo, acho que foi o vereador Abelardo comentou, sobre um contrato onde a pessoa deseja alterar o modo de acomodação, só que o preço não corresponde à redução. Isso, se não houver conciliação, deve ser levado ao judiciário para uma revisão contratual. Certamente buscará a harmonização devida. Situações como a doutora Rose coloca, como proceder em caso de arrependimento. Inicialmente, como o prazo é exíguo de 7 dias, nós devemos, de maneira inequívoca, realizar esse arrependimento. Compramos pela internet ou por telefone, nós devemos, pela internet, entrar em contato com a empresa, mandando um e-mail, manifestando nossa vontade de se arrepender da compra. A partir dali, o fornecedor tem a obrigação de encaminhar um SEDEX pago por ele, porque o consumidor não arca com o custo dessa devolução, já que é entendível que toda aquisição feita pela internet, fora da loja, não houve a possibilidade de verificar o real tamanho do produto, saber se ele lhe servia como era esperado e, portanto, isso é uma obrigação do fornecedor em ter de volta. Muitos problemas ocorrem geralmente aí. Você pode mandar de volta, eu te mando dinheiro, mas você vai pagar a taxa de correio para devolução. Se não há consenso, se esse é o único, a única solução encontrada ali na conciliação, o assunto pode ser levado aos órgãos administrativos e judiciais competentes, ou podemos até pensar em pagar esse valor e depois procurar os centros de conciliação ou até mesmo a justiça para reaver o valor que foi gasto com a remessa do produto, né? Até porque o que se visa às vezes não é só, acho que o valor maior não é nem o frete, né? É justamente o valor do produto, tá? A OAB, com relação aos direitos do consumidor, vereador Paulo Renato, ela não tem um órgão competente que saneia. Mas, já que há um aparelhamento estatal
administrativo, a situação é a mesma, né? O consumidor lesado, que se acha lesado, ele procura informação junto ao PROCON, junto aos centros de conciliação, e caso não haja, mesmo que na dúvida, se ele tiver qualquer dúvida, a OAB, ela atende todo dia às 8 horas, a partir das 8 horas da manhã, é exigido que se chegue às 8 para distribuição de senha, mas ela atende todos os cidadãos através da Defensoria Pública, de um convênio estabelecido com a Defensoria Pública, para sanar dúvidas e caso haja constatação de problemas judiciais a serem enfrentados, será indicado um advogado àqueles hipossuficientes, considerado aí aqueles que ganham até 3 salários mínimos. Tá? Então, a OAB atende nesse sentido. O planos de saúde, logicamente, que em caso de afronta ao regramento legal, eles podem ser penalizados, tanto pela Agência Nacional de Saúde, pelos PROCONs, né? Ou mesmo através da Justiça, com a reparação necessária ao mal que cometeu. O vereador Carlos Trigo, com relação a empréstimos pessoais, a gente só tem que tomar um cuidado. A informação é sempre o objetivo maior e até a razão de estarmos aqui hoje. Toda aquisição, todo negócio que é realizado, ele deve ser muito bem pensado antes de ser realizado. Deve ser bem estudado. Numa situação de empréstimo financeiro, é lógico que se aplica a mesma situação de revisão contratual. Sempre que estivermos diante de uma contratação, não é possível arrependimento, mas é possível que se leve tanto aos órgãos administrativos quanto ao judiciário a questão para revermos esse contrato, já que ele coloca uma parte em total desigualdade com a outra, né? A telefonia, da mesma maneira, com relação aos seus aumentos sucessivos. Vereadora Jamila, com relação ao aluguel, deve ser analisado, mas não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor num primeiro momento, mas sim há uma lei, né, do inquilinato que é utilizado junto com o Código Civil, muito mais o Código Civil depois da última reforma, mas ali estão estabelecidos os regramentos para essa relação. E lógico que diante de situações de problemas do imóvel, o locador deverá, né, auxiliar na reparação disso através de uma negociação. Ele pode mandar reparar ou negociar com o seu locatário que faça o serviço e depois desconte o valor do aluguel, por exemplo, né? A gente só tem que verificar se o problema foi em razão da própria estrutura do imóvel ou se foi um problema de uso, do uso cotidiano, né? E aí pode haver uma conciliação. Então, acho que a questão da máquina de lavar roupas com problemas, a gente, da mesma maneira, utilizaria os órgãos administrativos numa primeira instância para buscar uma conciliação diante desse problema, já que estaremos diante de um vício ou um defeito da máquina, né? E o fornecedor tem o prazo de 30 dias para sanar esse vício. Se ele não realizar em 30 dias esse problema, né, o cidadão poderá exigir a sua escolha, a devolução do dinheiro, outro equipamento, né? Acontece que nem sempre o fornecedor tem essa consciência e ele não faz nenhum e nem outro. E aí só resta os centros administrativos, centro de conciliação administrativo ou a justiça para buscar a reparação, né? Planos de saúde, acredito que eu tenha explanado rapidamente. E o vereador Zé Fernandes, com relação aos processos antigos da FEPASA, realmente é uma questão que não estamos diante de uma relação de consumo, mas sim de uma situação onde temos que verificar caso a caso, né? Toda vez que há um processo judicial em andamento, esse processo necessariamente tem um advogado. Então, as pessoas que possuem processos antigos devem procurar saber quem é seu advogado, tentar o contato. Se não atendido, a OAB possui uma ouvidoria justamente para fazer essa intermediação e encaminhar um pedido de informação de prestação de contas aos seus clientes, tá certo?
Com relação ao garçom, certamente isso deve ser objeto de decisão do próprio consumidor. Houve o regramento com relação, retirando isso como obrigação na compra, e o consumidor é que escolhe se pagará os 10%, ou essa gorjeta, quando bem atendido. Então, não é uma obrigatoriedade. Se for cobrado, surge igualmente a mesma situação. Paga-se para não sofrer constrangimento, de repente, e depois leva o assunto aos órgãos administrativos e judiciais, se necessário, para reaver o valor que não se desejava ser pago, Tá certo? Senhores, desculpa, como foram várias perguntas, eu também não quero tolher a palavra do nosso querido representante do PROCON, então passo a palavra a ele para suas considerações. Não sei o que eu vou responder. Se quiserem perguntar de novo, estou à disposição. Se ficou alguma dúvida na explanação do Sandro, Não. Questão de ordem, presidente. Nobre vereador, eu queria passar primeiro para o sargento Laudo, que ele não fez pergunta ainda. Sim. Depois eu volto para o senhor e volto para o Abelardo, tá bom? Senhores, boa noite. Boa noite, o doutor Sandro, Márcio, PROCON, André, seu Emílio, presidente Carreira, essa noite, os nobres pares, vereador Abelardo, vereadora Rose, vereador Paulo, vereador Trigo, vereador Zé Fernandes, vereadora Jamila, o público aqui presente. Tamanho é o interesse, que em pouco tempo aqui surgiu mais de 20 perguntas a respeito da relação de consumo. Então, o tema é muito importante para essa noite e, às vezes, a dúvida nossa também é das pessoas que estão nos acompanhando lá em casa, e isso é importante esclarecer. Eu tenho, se eu fosse fazer perguntas aqui, Márcio e doutor, eu teria que agendar um dia inteiro, porque é um monte de... Mas eu vou fazer uma pergunta aqui que para o Márcio depois responder, Márcio. Sim. Por favor, fala para a gente quais são as 3 empresas que você mais tem reclamações. Só para a gente alertar a população na hora dela fechar essa relação de consumo, de negócio com essas empresas, tá bom? Eu vou deixar mais uma pergunta aqui. A pessoa contrata um empréstimo no banco, não é pessoal isso daí, viu, Márcio? E depois ela quer deixar de ser correntista naquele banco e o banco fica segurando a situação dela. Eu não sei como que procede nessa relação aí. Doutor, o senhor me desculpa, eu estou direcionando para o Márcio nesse instante, que o doutor já respondeu várias perguntas. Já secou a garganta lá. Tá bom? E alertar a nossa população, chega a reclamação aqui e depois eu encaminho lá para o Márcio. Bastante reclamação de contratação de serviços diversos. Não faz o contrato, Márcio, e depois acaba efetuando o pagamento antecipado, entendeu? Depois não tem a prestação de serviço. Então, se você puder alertar as pessoas, venda de veículo financiado, permanece no seu nome o veículo e a pessoa vai embora com o veículo, nunca mais paga. Então, só dá uma orientaçãozinha nessas duas aí. Sim. Tá bom? Eu marco uma consulta lá um dia inteiro. Obrigado, Márcio. Tá legal. Viu, Laudo? Você tem razão quanto a esse monte de perguntas. Porque eu tenho e falo sem medo de errar que 90% do procedimento da nossa vida é consumo. Tudo é consumo. Poucas coisas não são consumo. Então é óbvio, que as perguntas vêm de monte. Então vamos lá, Laudo, por favor, respeita a minha idade, repita a pergunta. Eu já esqueci. As 3 primeiras ranqueadas aí de maior reclamação. Vivo, Claro e TIM. Pronto? Pode ser a Oi também. Depois vem os bancos, as instituições financeiras. Depois é que vem prestadores de serviço. Esse é o ranking. Ninguém tira há anos. Por que isso tudo? O Sandro comentou no começo. As agências reguladoras que foram criadas na privatização para que fiscalizasse o serviço público, que são exatamente esses que dão o caos no país. A telefonia, gás de cozinha, combustível. Gás de cozinha e combustível
reflete diretamente na vida financeira do país e do cidadão. E a ANP não toma providência. Deveria sim ser tabelado o preço, porque não existe nada de legislação que regule preço de nada. A ANS ainda dá uma chance, que ela tabela alguns remédios, preço mínimo e máximo permitido para aqueles remédios. Agora o resto não toma providência nenhuma. Olha lá. Então ficou o empréstimo bancário, que a pessoa quer mudar a conta. Ah, sim. E depois não consegue. O banco, instituições financeiras, que está em segundo lugar. Tem vários produtos financeiros. O contratante vai querer e contratar o serviço que ele quer. Ele tem a conta corrente, a poupança, cartão de crédito, CDC, consignado. Ele tem vários produtos que um não está vinculado ao outro. Agora, cuidado nos contratos que eles estão vinculando, pelo menos, o cartão de crédito com a sua conta corrente. Você autoriza, se não pagar o cartão de crédito, ele é arrancado da sua conta corrente. Então, tem essas armadilhas que tem que tomar conta. Mas, em princípio, se eu quiser encerrar a conta corrente e estou devendo um CDC, não tem nada a ver. Se você puder só orientar um pouquinho essa contratação de serviços, né, para que faça um contrato. Isso, que são, em terceiro lugar, os prestadores de serviço, que é funileiro, mecânico, pintor, pedreiro, eletricista, encanador, enfim. Esses serviços que a gente precisa toda hora. É só pegar um saquinho de pão, abrir, pegar uma caneta Bic, escrever o nome do cidadão, o seu nome, o que vai fazer, o tempo que vai levar, quanto vai custar, e pronto, assinou, está feito o contrato. Deu zebra? Ótimo, vai com esse papel no PROCON que a gente resolve. Tem que ter um documento. O cidadão tem que aprender que ele tem que ter um papel na mão. Se verbalizou, ele está no prejuízo. Ainda tem o Sejusc, né, Sandra? Que pode ir para o Sejusc e tentar uma conciliação ali sem documento. Mas o PROCON, que é administrativo, precisa de papel. Então tem que ter papel para a gente poder ajudar. Ô Márcio, eu não sei se chega lá, aquela venda de veículo financiado, a pessoa não transfere o financiamento, não sei se chega esse tipo de problema lá, mas aqui já chegou. Tem de monte, que o cidadão não tem noção. Ele faz um financiamento num veículo, ele passa a ser o fiel depositário, ele não é o dono. Ele não pode vender, nem transferir sem a anuência do banco, da instituição. E fazem isso de monte lá. Hoje mesmo atendi uma senhora que comprou, pagou 50%, disse que ela tinha a opção de renegociar, que já pagou 50%, não tem condição, e o carro não estava mais com ela, tinha vendido para um outro cidadão, que ela nem sabe onde ele está. Ela vai responder por tudo. Vereador Paulo Renato. Agradeço, presidente. Só para concluir, inclusive o sargento Lauro fez esse questionamento, mas eu queria saber se o PROCON tem, se pode ter esse ranqueamento das empresas que tem na cidade com maior número de reclamação ou que lesam o consumidor, para o consumidor, de repente, entrar num site ou em algum local que ele possa pesquisar e já se precaver para não cair no mau atendimento. Sim, a Fundação tem a lista nacional, né? É só procurar no site lá, www.procon.sp.gov.br, empresas reclamadas, lá sai todas elas reclamadas. Agora as locais, é só ir no nosso PROCON que a gente tem lá, a gente vê na hora as empresas reclamadas. Isso a gente orienta, antes de negociar, fazer uma compra, fazer uma consulta. O fornecedor não consulta o cliente no SPC, né, Emílio? O consumidor tem que pedir informação, né? Olha, eu estou aqui na loja tal, o que você tem? Não, essa loja vende, promete, não entrega, cobra para levar, cobra para montar, não dá assistência. A gente diz tudo da loja. O cidadão quiser consultar, estamos à disposição, só ligar a gente dá as orientações. Vereador Abelardo, por favor, palavra. Rapidinho, algumas perguntas também, acho que é pouca dessa vez. A propaganda, né? Foi dito aí que a propaganda enganosa, né? Ela é crime. A propaganda enganosa, ela vale também para prestação de serviço ou só para produtos vendidos, né?
Assim, a pessoa divulga alguma coisa, por exemplo, eu faço um serviço, de eletricista, um exemplo. Lá eu falo, ou é só do produto. Sobre, no caso aqui, uma polêmica que eu ouvi aí, gostaria que os senhores, igual do PROCON, que tem uma lei estadual de 2017, eu vi, sobre você ir comprar, você vai no mercado, você vê lá um produto vencido, aí você, só de avisar para o comércio, ele, claro, tem que te dar um bom e tem que dar mais um outro pelo erro de estar vencido ali. Vale isso aí geral, já que tem uma lei estadual de 2017? Não, eu não desconheço a lei. O que existe a lei é estadual, lei estadual. Desconheço. O que existe, que você falou aí, é uma campanha que chama de Olho na Validade, feita pela Associação Paulista de Supermercadistas, que, para fugir da multa do PROCON, fizeram essa campanha. E não sei por que o PROCON pôs o logo nessa promoção idiota aí. Porque o consumidor está trabalhando para o supermercado. Quando ele descobre o produto com a validade vencida, quem está participando dessa campanha, ele é obrigado a dar um outro produto e não vai cobrar nada. Aí o supermercado fica sem ser autuado pelo PROCON, entendeu? Então o cidadão, pensando que está dando benefício, ele está ajudando o supermercado a continuar lesando ele. Eu concordo com a resposta aí, mas porque parece que Santa Catarina é lei isso aí. Então a gente vai ver até para trazer para cá, para nós, porque sei lá, eles conseguiram... Se a lei estadual é complicado. As leis federais, a gente tem acesso que a fundação manda. Certo. Tá? Mas as estaduais não. Bom, então fica uma aí depois. Essa aqui, por exemplo, a gente vai em algum comércio, quer dizer, estabelecimento, você pede uma porção, Você vai ver o preço de uma porção, por exemplo, de batata. Custa R$20, Aí o estabelecimento, a hora que você quer meia porção, te cobra R$15, R$17, praticamente forçando você a comprar inteira, Isso pode ser feito ou tem que cobrar realmente a metade? Então vamos dizer de novo. Posso falar? Pode. Eu esqueço. Eu tenho esse problema, infelizmente. O Abelardo, preço, não existe legislação que regule preço. O cidadão fornecedor ou prestador de serviço cobra o que ele quiser. Vai do consumidor pesquisar antes de qualquer coisa. Mas não tem o que fazer, infelizmente, preço não tenho como discutir. Legal, mas aí no caso não cairia no preço da pizza? No caso que a pizza a gente paga metade, é isso que eu estou falando. Sim, então, deveria cair também na porção, Porque se a pizza a gente paga metade Então, aí vai do bom senso, como o Sandro comentou. Mas o da pizza é lei, mundo. Não, a pizza não é lei, é bom senso, Não existe legislação para preço, Abelardo. Certo. Certo. Por exemplo, a pessoa, um consumidor, ele entra no estabelecimento, ele senta ali, ele não é de comer muito, aí vê lá, rodízio, só serve rodízio. Ele tenta negociar ali, por exemplo, olha, eu não como, eu como só salada, por exemplo, E o comércio não quer, é rodízio. Ele teria o direito, eu vou pagar rodízio. Então põe, enche o prato, vai trazendo. Ele tem o direito de também levar embora ou não? Pode, claro que pode. Como não? Se ele pagou o rodízio, não está comendo e está indo no prato dele, o servidor é que tem que ver, meu amigo, seu prato está cheio, eu não vou te servir. Aí não tem legislação que regule isso também. Faça-se o que quiser, viu? Certo, isso é bom saber. Lógico, claro. Tudo, o Sandro comentou, tudo, o artigo 30 tem que ser explícito, tudo que eu vou fazer. Eu tenho que estar declarado, eu não posso ficar com dúvida. Tem que estar tudo lá, preço, composição, que eu posso fazer, o que eu posso levar, tudo em língua portuguesa, inclusive. Não posso ficar em dúvida. Opa, isso é bom. Então, se não comer, vão encher o prato, ele não pode negar. Claro que Legal. não. Se o servidor te encher o prato, o problema é dele, não é seu. Ótimo. Sobre o comércio, a gente vai comprar aí, a pessoa, por exemplo, à vista em dinheiro é um preço, no cartão a prazo é outro preço, e no cartão à vista é outro preço. Pode isso ou tem que se manter? Eu comentei isso, foi uma das nossas perdas. Antes era crime diferenciar cartão de preço à vista. Hoje pode, tem a legislação, o Sandro comentou essa.
Legal. É federal, né, Sandro? Essa legislação? Só ficou aquela propaganda enganosa, ela vale também para a prestação de serviço ou só para produtos? A pessoa, por exemplo, tem lá, eu sou eletricista, eu falo um monte de coisa, ou ela só vale para produto? Não, sim, realmente, sempre que estamos diante de situação de consumo, ela se aplica tanto aos produtos quanto à prestação de serviço. Isso é aplicação ampla da relação de consumo. Lógico que a gente tem que verificar, estabelecer qual é a relação de consumo, né? Mas consumo de produto ou prestação de serviço é tratado da mesma maneira no Código de Defesa do Consumidor. Tanto que se a gente for dar uma olhada, por exemplo, defeito na prestação de um produto, o artigo 12 estabelece. Se for a prestação de serviço, o artigo 14 estabelece. Ele vai estabelecer o que é uma prestação de serviço, né, defeituoso, e vai estabelecer qual a situação de reparação. Diante de um vício de produto, o artigo 18 e vício na prestação do serviço, um serviço que não atendeu a expectativa, que não realizou aquilo que deveria diante da promessa, ele está no artigo 19, se não me engano, ou 20, mas são tratados sempre em artigos seguintes. Não, o Abelardo, acho que se for um serviço público, se um político faz uma divulgação de uma prestação de serviço público que não condiz com a verdade. Mas aí não é relação não de consumo. Tá, não é mas a população consumiu aquela informação, vai procurá-lo para ter aquela prestação de serviço público e é uma propaganda enganosa. Não. Essa publicidade, na verdade, essa propaganda, ela tem outra origem, né? A publicidade que o Código de Defesa do Consumidor estabelece é a publicidade em massa que visa o consumo de produto ou serviço que tem intuito de lucro, né, entre um fornecedor e um consumidor. Diante de situações de publicidade ou propaganda, seja ela de outra natureza, é outra legislação aplicada, tá? Só para complementar, Rose, o serviço público tem o artigo 22 do CDC, que ele tem que ser eficiente, eficaz, seguro, contínuo, serve para qualquer serviço público, tá? No caso, publicidade de algum serviço de saúde que não está sendo executado, aí ele não está sendo adequado, então pode acionar o CDC sim, viu? Bom, muitas perguntas eu ia fazer, os nobres companheiros já perguntaram. Mas quero fazer uma pergunta em relação ao cartão. A consumação da compra tem parcela mínima? O fornecedor não pode estabelecer na compra pelo cartão de crédito, já que ele aceita isso como forma de pagamento, ele não pode exigir. Se ele aceita cartão de crédito como pagamento, eu entro no estabelecimento e eu quero uma bala, essa bala eu posso passar no crédito ou no débito. Ele não pode estabelecer que só passa acima de determinado valor, sob pena de estar infringindo o Código de Defesa do Consumidor, esse respeito na relação. Porque às vezes tiver tudo em 5 pagamentos. Então você compra uma panela de R$80, para fragmentar 5 pagamentos, fala, não, mas aí não dá, aí é só em 2 pagamentos, 3 pagamentos. Como é que ficaria essa pessoa? A loja está oferecendo todo o produto em 5 parcelas. Se vale numa compra de uma panela de pressão, 5 parcelas, é muito pequena a parcelinha. Ele pode falar, não, mas esse produto é muito pouco, 2 parcelas, 1 parcela. Ele não poderia negar diante do oferecimento. Se ele faz uma oferta, essa oferta tem que ser respeitada. Caso o fornecedor não queira cumprir, ele poderá ser levado a cumprir de maneira forçada, ou administrativamente, ou pelo judiciário, né? Situações como essa não devem ser levadas, o consumidor não deve se ficar atemorizado. Se ele deseja comprar o produto, está sendo desrespeitado. Até porque em publicidade a gente tem uma situação bem conveniente aí em favor do consumidor, é que toda oferta que é feita, não só escrita, mas sempre que estivermos diante de uma situação, o que o vendedor diz, aquilo vale como oferta e, portanto, terá que ser cumprido.
O problema, como o Márcio comenta, é que nós brasileiros, lógico, temos uma certa dificuldade em lidarmos com comprovante. A gente precisa de um mínimo, embora haja a defesa integral do consumidor, a gente precisa de um mínimo para estabelecer, para comprovar a relação, né? Se o vendedor ele faz uma oferta, eu devo ter pelo menos uma testemunha de que me foi ofertado determinado produto, para que eu possa exigir depois a venda, né, que me foi prometida da maneira como ela foi prometida. Outra pergunta feita pelo nobre vereador Paulo Renato, que eu tenho enviado muitos casos para o Márcio Procon. Quero voltar a essa resposta. Quanto ao aposentado no consignado. Eu tenho pego alguns aposentados aqui que estão ultrapassando a 60% de desconto no seu olerite. Isso eu acho que existe uma lei que regula isso aí. Que você não pode gastar mais do que, descontar mais do que 40% do olerite. Como é que fica nesses casos, não pelo PROCON, juridicamente? A situação do superendividamento que a gente trata no direito do consumidor, ela tem que ser levada sempre ao judiciário para discutir a revisão do contrato. Não existe, posso estar enganado, mas não existe uma limitação. Existe sempre uma questão que é utilizada usualmente com relação aos 30%, que é o que se tornou usual, que podemos dispor sem prejuízo da nossa própria subsistência. Diante de contratos, isso que eu digo da informação, de realizar com cuidado as contratações, é porque se eu sei que eu tenho já 40% do meu orçamento comprometido, quando busco renegociar essa minha dívida, eu tenho que tentar estabelecê-la de maneira mais longa para que não ultrapasse esses 30%. Mas, a maioria das vezes, o sistema financeiro não tem conhecimento. Ou tem conhecimento e realmente o intuito é outro. Mas se ele não tem conhecimento, o consumidor acaba comprometendo 60%, 70%. O que ele deve fazer? Procurar o judiciário, buscando a revisão desses contratos para que possa torná-lo de maneira mais adequada, né? Então, essa seria a situação. Com relação aqui, o vereador Laudo me perguntou do cheque. Os estabelecimentos podem se negar a receber pagamento em cheque, mas para isso ele tem que colocar um cartaz claro e local acessível e que o consumidor tenha consciência. É difícil, ele não poderá negar o recebimento se ele não tem nenhuma informação disso no estabelecimento e no ato da compra causar o constrangimento ao consumidor. Vereador Abelardo. Só me corrija, né, pelo que foi dito aqui em Botucatu, que nós tivemos já aí uma investigação de um suposto cartel, né? E no caso, Botucatu, como não se tem um preço idêntico, né, que aí colocaria como realmente sendo um cartel. Então, já que eles fazem, desculpe essa palhaçada, né, tirando 3 centavos, 5 centavos, né, para enganar a população, supostamente, que a gente tem que falar supostamente, então não tem o que o consumidor fazer para se comprovar um suposto cartel, aceitar isso e nada fazer, no caso? Não. Veja bem, a investigação é policial junto com o Ministério Público. Eles é que fazem a apuração. Como eu falei para você, não existe legislação de preço. Então, para comprovar cartel, é uma investigação imensa. Teve em 2016. 2016 começou uma investigação de cartel em gasolina, rolou 2017, não sei como é que está isso agora, mas estava na polícia e no Ministério Público. Porque a semana que vem eu vou estar entrando no Ministério Público, né? Sobre um suposto cartel, vou estar entrando, né? Então, no caso aí, não se sabe ainda se saiu o resultado, no caso? Eu pelo menos não tive notícia. Tá certo, obrigado. Está em andamento, já acabou, não estou sabendo. Obrigado. Estamos chegando ao final da audiência pública, eu consulto nosso querido Emílio, né, carinhosamente chamado Milinho, tem algumas considerações a fazer.
Boa noite a todos, aos vereadores presentes, Carreira, presidente da Câmara, doutor Sandro, André. É pena que não tenha mais público para estar ouvindo uma discussão tão bacana, tão proveitosa com essa noite. Eu vou responder uma pergunta do Zé Fernandes, eu não entendi bem. Você quer saber a demanda que a gente tem lá de consultas ou de negativações? Eu quero saber como é que está atualmente o CDL hoje, as demandas, está tranquilo? Porque antigamente, quando eu estava no comércio, a demanda para vocês era enorme. Não, isso melhorou com a informatização. Então eu queria saber como é que está. Faz tempo que a gente não conversa? Com certeza, com a informatização se tornou muito mais rápido, muito mais fácil. O que acontece nos dias de hoje é que o volume de consultas caiu muito, né? Devido à venda de cartões, então caiu muito o crediário. Por outro lado, a inadimplência cresceu muito. Agora, precisamente, eu não tenho números certíssimos, mas se os vereadores quiserem, eu posso estar passando para vocês alguma coisa assim. No ano de 2017, 2.700.000 deixaram de ser pagos no comércio local. 1.800 e qualquer coisa aí, 1.800, 1.900 CPFs foram cadastrados no sistema de SPC. Então, é um volume muito grande. Só para você ter uma ideia, uma empresa só tem 390 mil reais cadastrado lá de pessoas que deixaram de pagar essa empresa. Então, é preocupante isso. Talvez o desemprego, alguns aproveitam a situação e acabam deixando de cumprir seus pagamentos, né? Em relação ao PROCON, eu vejo, muitos empresários veem o PROCON como um vilão, né? Um bandido, né? Eu não vejo assim. Eu falo isso pela minha entidade. O PROCON, ele, além de proteger o consumidor, ele protege as boas empresas, as empresas que trabalham sério. Todo mundo erra, mas eu tenho certeza que quando algum consumidor é lesado numa empresa séria, não chega ao PROCON. Ele vai na empresa, ele faz a sua reclamação e eu tenho certeza que prontamente ele é atendido, ele é reparado, alguma coisa é feita. Só se quando chegar lá no PROCON, lá, não acertar, aí vai para o PROCON. É igual a gente lá. Eu tenho certeza que vários consumidores, quando ficam devendo nas empresas, primeiro é feito contato, é feito uma série de coisas entre o lojista e o consumidor. Não havendo nenhum acerto, aí vai para o SPC. O SPC é o último recurso que o lojista tem. E o Márcio é um grande parceiro nosso, ele é um orientador do comércio, ele orienta muito o comércio, muito mesmo. Ele passa dicas, olha, está acontecendo isso aqui. Ele avisa um, avisa duas, avisa três, na quarta não tem como ele avisar, ele tem que atuar e faz isso muito bem. Não é que eu esteja trabalhando contra o meu parceiro, o meu comerciante. Não, eu tem que trabalhar certo, de ambas as partes, tanto o consumidor quanto o empresário. Esse é meu modo de pensar. Márcio, nem pensar em se aposentar, hein, presidente? Nem pensar em aposentar, hein? Bom, boa noite, obrigado a todos. Obrigado pelo convite, o Carreira, a Câmara Municipal, de estar convidando a entidade para estar aqui fazendo essa representação. Eu vou franquear a última pergunta ao vereador Abelardo, dado já o avançado da hora, para poder respeitar o regimento dessa casa. Opa, no caso, nós pagamos aí o parquímetro em nossa cidade Botucatu, né? Nós não temos o comprovante, aquela segunda via. No caso do carro ser danificado, né? E a pessoa pagou o parquímetro. Quem que é o responsável por esse dano em ressarcir aí o proprietário? Quem está explorando o comércio. Quem vai pagar o parquímetro? Então, mas no caso, nós não temos, que eu vou atrás também essa semana, nós não temos o comprovante da segunda via igual algumas cidades, né? No caso, como que a pessoa, por exemplo, roubou o carro dela? Ah, tá. Porque daí o bilhete está dentro. Aí o cara roubou o carro. Aí fica sem documento. Foi embora. Aí não tem jeito. E tendo a segunda via, o que eu vou atrás, né? Seria um comprovante. Mas no caso hoje, a pessoa não vai ter como comprovar. Como que fica isso? A Câmara, como legisladora, pode regular, né? Eu vou ver a semana que vem. Autorizado a exploração, então que regulamente os documentos. Tá, joia. Obrigado. André, suas considerações.
Boa noite, presidente Carreira. Queria cumprimentar todos na mesa aqui na pessoa do Sandro Nardi, que foi meu professor de Direito do Consumidor, a propósito. Cumprimentar os vereadores aqui presentes, na pessoa da dona Jamila, grande amiga minha. A todos os que nos assistem pela TV Câmara, os que estão nas galerias. Queria dizer que, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que nos preocupa é a questão da conscientização sempre, né? À medida que as pessoas mais se conscientizam dos seus direitos, mais elas vão atrás, seja do PROCON, seja do Sejusc, e isso é bom porque corrige as empresas também, não é? E a gente está sempre buscando, então, essa sintonia, seja com o comércio, né? Porque a Secretaria também tem atuação no comércio e na indústria, né, para buscar a resolução entre consumidores e pessoas que estão com seus direitos eventualmente lesados, né? Então, novamente, cumprimento a todos aqui. Márcio, suas considerações finais. Bom, boa noite a todos, é sempre um prazer estar presente aqui com vocês e estamos à disposição para próximos convites. Secretário Abelardo. Secretário Farito Lauda. Senhores, agradecer a Deus, né? Mais uma noite de trabalhos realizados nesta casa. Eu só gostaria de frisar, Emílio, essa programação ela vai ser reprisada várias vezes durante o mês, a semana. Então, o público hoje está, vamos falar assim, o número está baixo, mas o alcance da TV Câmara e através das redes sociais que eles estão nos acompanhando, isso aí vai ter uma profundidade muito grande e de grande valia para a nossa população, tá bom? Queria agradecer a presença de todos os vereadores, né? Nós tivemos aqui segunda-feira à noite, terça-feira à noite e hoje quinta-feira à noite, tá? Agradecer o meu companheiro Zé Fernandes, que também secretariou na terça-feira à noite, e todos os vereadores e a mesa composta, os funcionários dessa casa, público presente e as pessoas que nos acompanham em casa. Deus abençoe a todos. Doutor Sandro, Freiteria, as considerações finais. Eu só tenho a agradecer. Acredito que de tudo que foi conversado aqui, na verdade, apareceram cada vez mais dúvidas e isso é muito pertinente. É bom que tenhamos essas dúvidas. O que sempre temos que ter em mente é que os órgãos administrativos estão aí para auxiliar nas dúvidas, para fiscalizar. Acredito que o PROCON deve ter um emparelhamento maior para poder justamente cumprir o seu papel de fiscalização. E a informação é o maior bem que podemos ter nas relações de consumo. Não que há um lado ruim, um lado bom, mas sim que somente com a informação é que podemos transformar essa relação harmônica, como previsto pelo legislador quando instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Eu só tenho a agradecer pelo convite, pela presença de todos aqui hoje, que trouxeram e levantaram várias dúvidas muito pertinentes, e estarei sempre à disposição quando precisar, né? E espero contribuir um pouco para que essas dúvidas sejam sanadas. Muito obrigado, presidente. Quero agradecer a presença de todos os vereadores. Quero agradecer ao senhor pela aula de consumo que deu para nós aqui, ao Márcio, a todos os companheiros da mesa e aos nossos queridos companheiros que estão na galeria. Embora o público não seja tão numeroso, mas a TV Câmara se encarrega de fazer esse papel. Canal 61.3, Facebook, como já falou o Laudo, e será reprisado esse programa toda semana. Então, eu gostaria de pedir para a vereadora Jamila que entregasse o certificado ao nosso querido Márcio e a vereadora Rosiello que entregasse ao nosso palestrante também o certificado de reconhecimento e agradecimento dessa Câmara Municipal em relação ao trabalho que ele presta e prestou hoje à população de Botucatu. Por favor.
Pediria ainda que todos os vereadores, aproveitando os dois lá embaixo, viessem tirar a foto. Quero fazer os agradecimentos aos funcionários da Câmara, na pessoa da nossa diretora, Silmara Ferrari, em todos os funcionários que prestaram esse relevante trabalho. E, nesse momento, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.